Hoje é Dia Mundial do Diabetes, data comemorada desde 1991, em homenagem ao aniversário de um dos descobridores da insulina. E esse dia visa falar sobre a doença e incentivar os cuidados com o diabetes. O Brasil, por exemplo, é o terceiro país no mundo que mais tem custos com a doença, superando 2 bilhões de dólares, segundo cientistas da USP. E segundo a Vigitel, o Brasil tem cerca de 17 milhões de adultos com diabetes. Então, para nos ajudar a entender melhor as causas dessa doença e como identificá-la, eu converso agora com a doutora especialista em medicina do estilo de vida, a Daniela Cano, que conversa agora com a gente. Boa noite, doutora, e muito obrigada por tirar um tempinho para conversar aqui com a gente no Revista. Boa noite. Bom, para quem acompanha o programa Vida e Saúde, com certeza já assistiu ela algumas vezes, ela e o seu esposo, né, o Dr. Luiz Fernando Sela, dando dicas para uma vida mais saudável. E, bom, doutora, falando agora sobre diabetes, é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue e está dividida aí em dois grupos, né, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, como quem está nos assistindo pode identificar se tem ou não diabetes? Então, geralmente é pelos exames de sangue, né, que a gente pega a glicemia de jejum, e um outro exame que é a hemoglobina glicada, que é um exame que você faz e vai analisar como é que está o seu nível de glicose no sangue, o nível de açúcar no sangue nos últimos 3 meses. E outra maneira também, que infelizmente as pessoas às vezes deixam para a última hora, não é? Quando os sintomas já estão muito avançados, como a pessoa fica urinando demais, ou ela tem muita fome, começa a perder peso de uma maneira muito inesperada, isso pode ser uma diabetes descompensada. Tá certo. Doutora, o histórico familiar conta para uma pessoa ter diabetes? Quer dizer, pode ter aí uma relação hereditária? Toda doença tem uma relação hereditária. Mas graças a Deus, não é, com relação ao diabetes, o tipo 1, por exemplo, que é uma doença mais autoimune. Então, ela desenvolve, às vezes, até mais relacionado com uma infecção viral, por exemplo, que pode afetar o pâncreas e acaba dando uma doença autoimune que o corpo mesmo começa a combater aquele pâncreas que começa a ficar com deficiência de produção de insulina. Agora, o diabetes tipo 2 geralmente dá em pessoas que estão acima do peso ou obesas, né? Sobrepeso ou obesas, porque vai criando o que a gente chama aquela gordura, vai criando o que a gente chama de resistência à insulina. Então, o pâncreas está produzindo insulina, mas tem uma resistência por causa desse excesso de gordura, e isso vai fazendo com que o pâncreas comece a entrar em falência ao longo do tempo, né? Uma diabetes mais assim lenta e arrastada. Tá Se certo. você tem Sim. pais, né, com diabetes tipo 2 ou irmãos, é lógico que o risco é um pouco maior, mas hoje a epigenética fala que, graças a Deus, né, que hoje a genética não é o destino. Você pode sim prevenir, mesmo que você tenha o gene da diabetes, né, do diabetes, de acordo com o seu estilo de vida. Tá certo, isso é importante saber, né? Bom, a gente volta a conversar já já, porque antes eu quero mostrar para você aí de casa um VT bem curtinho sobre esse tema. A primeira menção do diabetes que se tem registro é de 1500 a.C. Porém, o primeiro tratamento eficaz contra a doença só foi surgir mais de 3.000 anos depois. Então, veja agora uma breve história da insulina. O ano era 1922 e o jovem Leonard Thompson, de apenas 14 anos, estava sofrendo com uma condição terrível e mortal na época, a diabetes. Mas naquele mesmo ano, a situação mudou. Leonard foi a primeira pessoa na história a receber uma injeção de insulina. A descoberta era recente e a primeira injeção não surtiu efeito. Mas na segunda dose, mais concentrada, o resultado foi quase imediato e o jovem Leonard se recuperou totalmente. Desde então, mais de 100 anos depois, a criação da injeção de insulina representa o principal avanço médico no tratamento da diabetes. Até hoje, a invenção é essencial para que pessoas com a doença possam viver. Antes do desenvolvimento da injeção, por exemplo, o único tratamento disponível para a diabetes era uma rigorosa dieta. Leonard Thompson chegou a pesar apenas 29 quilos por conta disso. Hoje em dia, no entanto, essa dieta não é necessária por causa da insulina, mas a alimentação continua sendo fundamental para o tratamento da diabetes.
Bom, a gente volta agora com a entrevista e, doutora, a gente viu aí que a insulina mudou e muito a forma de tratar o diabetes, né? Mas que uma boa alimentação ainda é muito importante. Então, qual o papel do estilo de vida no tratamento da doença? O estilo de vida, ele vai auxiliar, como já falou no VT aí, quando nós temos uma alimentação pobre em gorduras, né? Muita gente associa a diabetes que não pode comer açúcares, mas a diabetes, principalmente tipo 2, está relacionado com o consumo de gordura e sobrepeso e obesidade. Então, quando você tem uma diminuição do consumo de carboidratos refinados, que a gente fala, né? Açúcares, farinha branca e também alimentos com excesso de gordura, naturalmente a gente perde peso. E perdendo peso, a gente tem mais controle do diabetes. A atividade física vai ajudar bastante também. O que mais a gente tem hoje em estudos, né, de estilo de vida é isso, a reversão para diabetes. Né? A medicina do estilo de vida surgiu, inclusive, com esses estudos aí, tratando pacientes com diabetes tipo 2 ou pré-diabéticos, para evitar que eles desenvolvessem diabetes. Então, com a alimentação adequada, né, mais saudável, com menos gordura, menos carboidrato refinado, menos calóricas também, e a prática de atividade física constante, o músculo, não é, ele vai gastar aquela glicose e a gente consegue controlar melhor o peso e, consequentemente, o diabetes tipo 2. Perfeito, doutora. Olha, quem quiser saber mais sobre o assunto, o esposo dela esteve ontem no Vida e Saúde falando sobre esse tema. Então é só você ir de casa acessar ntplay.com ou youtube.com/vida e saúde. E você pode sempre ver o esposo dela, o doutor Sela, e ela, a doutora Daniela Cano, às segundas-feiras, a partir das 4 da tarde, horário de Brasília, aqui na TV Novo Tempo. Doutora, muito obrigada pelas suas informações, por ter participado aqui com a gente. Uma ótima noite para você. Para vocês também. Boa noite. Boa noite.